Vocês pediram e, claro, aqui todo pedido é atendido com o maior amor e carinho que eu tenho por cada um de vocês. Então, o assunto eleito de hoje é o medo da exposição. Boa noite, André! Seja bem-vindo! Andressa, seja bem-vinda também. Sejam muito bem-vindos por aqui. Se você tem um amigo que tem medo de exposição e com isso está perdendo grandes oportunidades, clica nesse aviãozinho aqui, ó, e compartilha esse conteúdo com ele, que eu tenho certeza que ele vai te agradecer milhões. Você sabia que o medo de falar em público, e hoje o maior terreno onde a gente fala em público é justamente aqui nas redes sociais, é maior até do que o medo de morrer? Pois é triste de ouvir uma história dessa, né? Mas tem muita gente que sofre com isso. Boa noite, mamãe, boa noite, doutora Bárbara, seja bem-vinda por aqui. A doutora Bárbara é alguém que durante algum momento sofreu com esse medo de exposição. Pode contar pra gente aqui nos comentários, doutora Bárbara? E aliás, se você quiser se aventurar e fazer uma solicitação para dividir a tela comigo pra gente compartilhar um pouquinho de como é que foi esse seu processo de ficar livre desse medo e o quanto você já colheu de resultado, eu vou amar dividir a tela com você, tá? Não foi nada combinado, mas se você topar, é só me avisar. Pois é, a doutora Bárbara tá contando aqui e essa história dela se repete com muita gente que realmente sofre. Você tá muito bagunçada, né? Foi pega de surpresa, mas conta pra gente aqui nos comentários que depois eu dou um print e a gente divide isso com o mundo. A verdade é que esse nosso medo de exposição, e a doutora Bárbara pode concordar ou não comigo, tá muito relacionado a uma expectativa e um olhar muito forte no futuro. E aí você se trava sem sequer se permitir experimentar essa possibilidade. Porque no fundo, todos nós temos medo, faz parte da natureza humana. Inclusive, isso existe para que a gente se mantenha vivo. É uma questão de sobrevivência. O que muda é a forma com que a gente lida com esse medo. A gente pode pegar esse medinho e fazer com que ele vire uma energia que nos mova a sair da inércia e a caminhar no sentido de encontrar aquilo que a gente busca verdadeiramente. E aí, a gente pode, como eu sempre ensino e a doutora Bárbara experimentou desse método, fazer esse medo virar combustível. Porque o medo é uma energia que te provoca algum tipo de sentimento, de sensação. Se a gente vai pensar no ser humano, né, no cérebro, que é lá dividido em tripartite, né, assim que dizem por aí, tem uma parte que é o cérebro reptiliano, a outra parte que é o cérebro límbico e a outra que é o cérebro do neocórtex. O que acontece com essa história do medo? O medo está muito ligado ao nosso cérebro reptiliano. É exatamente ele que está super responsável pela nossa sobrevivência. Então, qualquer situação que exija um pouco mais de energia da gente, um pouco mais de intensidade no que a gente está fazendo, ele vem e, de certa forma, nos bloqueia, nos paralisa. E a gente, às vezes, perdido com essa história, paralisado, acaba ficando paralisado. E aí você perde sérias oportunidades na vida. A doutora Bárbara é alguém que tá falando aí, ó, ela não tirava nem selfie, era super travada, não conseguia nem imaginar fazendo lives. Eu vou ter que dar um print desse comentário. E o que aconteceu com ela? Ela simplesmente decidiu dar um passo. Ela decidiu acolher esse medo e transferir a responsabilidade por alguém que tinha um método, uma estratégia, uma técnica, porque alguém que experimenta aquilo que você busca é alguém que serve de referência para você. Porque sempre na nossa caminhada a gente está cruzando, encontrando. Oi, José Carlos, boa noite. Nando, meu irmão lindo, seja bem-vindo. A gente está encontrando pessoas que nos inspiram, são os líderes, né? Que costumam nos inspirar, as grandes referências, os grandes especialistas. E o que acontece? Quando a gente escolhe alguém como referência, a gente tem a chance de conhecer quais foram as estratégias, as técnicas e o caminho percorrido por essa pessoa para que ela conseguisse enfrentar esse medo e lidar com esse desafio. A doutora Bárbara é uma advogada extremamente talentosa, atua em Salvador e o que ela estava fazendo com ela mesma?
ela estava impedindo a possibilidade de se relacionar com mais pessoas, de conseguir atrair cada vez mais seguidores para o seu perfil e mais do que isso, ela até já me confidenciou, de ajudar outras pessoas com o conteúdo que ela tem, como ela tá dizendo aqui, ó, ela tá fazendo live toda semana, vídeos curtos, se destravou de vez porque ela elegeu um método, algo que funcionou com uma pessoa que foi comprovado, que foi validado e que aí abriu caminho para ela simplesmente deixar transparecer aquele verbo que eu gosto de dizer por aqui, deixar transbordar quem ela é de forma natural, autêntica, com todo o linguajar que é próprio dela, com muita identidade e com muito amor, porque ela é apaixonada pela área onde ela atua. Mas o medo da exposição estava, de certa forma, tolhendo a doutora Bárbara, impedindo que ela amplificasse o alcance da voz dela, fazer com que a mensagem dela pudesse chegar a cada vez mais pessoas, mas pelo medo da exposição, ela acabava ficando escondida, recolhida, ou se não, comunicando e compartilhando o dia a dia, o seu talento, a sua habilidade, apenas com as pessoas que estavam próximas. E se a gente vive uma realidade como essa que a gente está vivendo agora, onde somos isolados em casa, impedidos de nos relacionar, onde a gente pode construir algum tipo de futuro positivo na nossa área ou no nosso negócio. E hoje o que se torna possível como estratégia para alavancar qualquer negócio é a produção de conteúdo. E aqui eu tô dizendo conteúdo não simplesmente algo antinatural, onde você vai buscar uma referência e modelar alguém. Eu não sou muito a favor desse perfil. Eu até acho que é muito importante quando a gente está traçando o nosso caminho, descobrindo qual é o nosso jeito de fazer, que a gente tenha algumas referências, mas que sirvam como lideranças que nos inspiram e não pessoas que a gente vai copiar de forma aleatória, porque isso não funciona, isso não se sustenta. É a história de personagem. Se os personagens não são eternos, nem nos filmes, nem nas novelas, como personagens ou pessoas que criam máscaras ou estruturas que permitem se identificar e encontrar uma certa segurança, criando um papel, isso pode funcionar, mas isso não é perene. A gente não consegue ser quem a gente não é de forma verdadeira. E isso não vai impedir que a gente tenha medo de exposição. Muito pelo contrário. Se a gente ficar por aí copiando alguém ou fazendo aquela história de que você faz pesquisa por aqui, aí o seu concorrente falou de um assunto X ou deu 3 dicas para se livrar de alguma coisa e aí você vai lá e faz exatamente a mesma coisa. Não vai funcionar, porque você é um ser humano único. E o que você precisa pensar quando esse medinho vem e aquela vozinha negativa que só fica te destruindo, te detonando, e que essas vozes, para quem tem medo de exposição e não se colocou em ação, não tem intenção, não fez algo de forma clara, com intencionalidade, esse medo está muito em criações mentais, em crenças limitantes. Tudo tá aqui, ó, do mesmo jeito que você pode utilizar, como eu disse no início dessa live, essa energia para te mover, para fazer você sair da inércia e dar um passo e buscar algo de novo e crescer. Sabe quando você vai experimentar uma coisa nova que você ainda não conhece de forma muito clara, de forma muito profunda? Porque o que faz com que você se sinta inseguro? Oi, meu amor, seja bem-vindo. Adoro você sempre por aqui me dando uma força. House Shop Variedades, acho que é Bruno Garcia. Boa noite, Bruno, Gilberto. Fiquem à vontade para colocar todos os comentários que vocês quiserem por aqui. Se quiserem fazer pergunta na caixinha também, tudo é possível. Hoje o assunto é o medo de exposição. Então, o que acontece? A maioria das vezes a gente se trava por crenças que nos limitam, ou muitas vezes por padrões que foram estabelecidos desde a nossa infância. Porque quando criança, tem gente que teve pais que sempre estimularam o desenvolvimento para que a pessoa tivesse a coragem de se expor.
Eu tive uma sorte muito grande de ter uma mãe que sempre me incentivou, sempre me deu força, teceu elogios, e um pai da mesma forma. Mas a gente sabe que em alguns casos a criança está assim começando a desenvolver um talento, querendo exercitar algo, e na maioria das vezes o pai vem e tolhe a liberdade dessa criança, tolhe a criatividade. Não tem muita intenção em fazer isso, mas às vezes o pai tá querendo se concentrar ou tá precisando estudar de um momento de mais silêncio, e aquele artista criativo que tá ali nascendo naquela criança começa a exercitar essa criatividade. O pai fala: menino, para com isso, olha esse barulho, você tá me incomodando. Então, mesmo sem intenção, às vezes a gente pega esse ser luminoso, brilhante, autêntico, verdadeiro e abafa essa luz. Por muitas vezes querer que o outro seja exatamente igual a você, e as chances são de que dificilmente o seu filho vai ser exatamente igual a você. As pessoas são diferentes e têm jeitos diferentes de lidar com as situações. Minha mãe fala que não acredita muito nisso, mas eu acho que de um tempo pra cá ela começou a entender. Eu sou extremamente tímida, gente. Eu estou aqui falando com vocês de forma natural, eu me disponibilizo nesse ato de ajudar as pessoas a destravarem a comunicação, porque esse foi um talento que eu desenvolvi. Sim, até hoje, quando eu recebo um convite para uma palestra, que eu tenho que encarar uma audiência, um público muito grande, no presencial, eu sinto aquele frio na barriga. Agora, eu dou um comando para o meu cérebro diferente, de entender que esse é um desafio, e a minha personalidade é movida a desafio. Então, quando eu tenho um desafio, ao invés de eu estacionar, que é uma conduta normal de algumas personalidades, então ficou difícil aqui, então eu paro, ou eu recuo, porque vai que, né? Será que vão me julgar? O que vão pensar disso? Ou eu pego essa energia que seria de medo e faço com que ela vire um impulso para que eu tenha coragem. É exatamente pegar o medo e fazer ele virar coragem. Coragem de se expor, porque é uma coragem no ato de servir e amar, que eu falo sempre por aqui. Porque quando a gente está disposto a dividir, a compartilhar o nosso talento, quem a gente é, ou algo que a gente aprendeu, ou uma estratégia que trouxe resultado para o nosso negócio, ou para a nossa carreira, pensando nos advogados, eles podem muito bem vir construir narrativas de casos de sucesso que tiveram, claro, sem expor os clientes, mas dando um exemplo de que tipo de problema eles resolvem com o talento que tem na advocacia. Os médicos podem vir até aqui e prestar informações na forma de conteúdo para que tenha pacientes muito mais bem informados, porque um cliente, um seguidor, um público, uma audiência bem informada é uma audiência compradora, porque como eu estava falando, o nosso cérebro é tripartite e tem um que tá lá sempre para nos boicotar mesmo, para impedir que a gente morra, porque o comando é foge, porque senão você pode morrer, né? Ou foge ou luta. É assim que o nosso cérebro reptiliano age. E a luta dele é para que a gente vá sobreviver. Então, se eu estou muito tenso, muito nervoso, pensando no que vão dizer da minha exposição, eu estou fazendo com que o meu cérebro reptiliano tenha que dar uma atenção a esse momento de estresse, e talvez todos os órgãos que precisam funcionar aqui correm risco de não ter energia suficiente. Então ele dá um comando pra gente muito instintivo, porque o cérebro reptiliano é instintivo. Então, se você tá com medo da exposição, certamente você tá alimentando muito essa área do cérebro, porque aí ela vai dizer pra você, não vai não, porque vai que, né? Ela vai tentar poupar energia para manter o funcionamento de todos os outros. Mas se você faz algum tipo de afirmação positiva, ou se você tem um método ou uma técnica correta para construir um roteiro, para elaborar os seus bullet points, para que você não sofra com branco. Inclusive, essa foi uma das perguntas que eu recebi
aqui, quando eu coloquei a caixinha sobre o que você quer que eu responda na sua live, me veio essa pergunta: como eu faço para não sofrer com branco? Porque o medo do branco é um dos motivos que levam ao medo da exposição. Porque se eu tenho medo de sofrer um branco, eu vou certamente me manter aqui guardadinho, porque se eu não me exponho, eu não tenho chance de ser julgado pelo outro, ou eu não corro o risco de alguém fazer uma crítica. Vocês concordam comigo? Bruno, boa noite, Iete, Juninho, F. Guimarães, Éder, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas. Hoje o assunto é o medo de exposição e eu tô falando por aqui, mas se vocês quiserem direcionar essa condução, é só escrever aqui para mim nos comentários. E aí o que acontece? Eu tenho medo de sofrer com um branco quando eu não me preparo. Porque se eu me preparo, tenho um roteiro, um script elaborado, estou bem preparada sobre um assunto, por isso que eu recomendo sempre, se você tem muito medo de exposição, começa a escolher aquele assunto que você domina, que você tem paixão por falar e por explicar, que você sente assim, sabe, até o coração palpitando de falar sobre isso. A Iete certamente vai amar falar sobre moda, sobre noivas. Então, se ela monta um roteiro de olho nas principais dúvidas que ela escuta das clientes dela, ela vai estar preparada e aí ela não vai sofrer branco. Sabe outra coisa que causa branco na gente? A gente às vezes faz um roteiro e monta frase por frase. Exatamente o que você quer, o que você imagina que você vai falar. E aí, ao invés de fazer na técnica de bullet points, que são apenas pontos, eu vou falar isso na minha introdução, eu quero desenvolver e dar um exemplo de 3 dicas, mas sem escrever igual redação de escola, que depois você tem que decorar, igual a gente fazia jogral. Vixe, agora acharam que eu sou velha, né? Porque jogral deve ser coisa de gente antiga. Nem sei se jovem conhece isso. Mas quando eu me apego muito ao texto que eu escrevi, eu tenho chance de ter branco quando eu esqueço, por exemplo, uma palavra de uma construção de uma frase. Aí eu travo quando eu não lembro a próxima. Quando você pensa num tema que você domina e você faz um rascunho em tópicos de como você vai preparar essa apresentação, como é que você vai construir essa sua comunicação para ser útil. Estava falando da questão do cérebro reptiliano, que é instintivo. Se você se preparou e dormiu e descansou, a minha mãe adorava falar isso pra mim, tem que esquecer para lembrar. Então preparou. Se você é alguém que realmente tem muito medo de exposição, preparou o assunto que você vai gravar o seu vídeo, leia essa preparação que você fez, vá pra frente do espelho e treina e depois durma pra esquecer para lembrar, como minha mãe falava sempre para mim quando a gente estava estudando para a prova. Não fica estudando de véspera, porque realmente quando a gente fica muito estudando de véspera, às vezes a gente se perde nesse conteúdo. E aí tem chance sim de ter branco. Ao passo de que se você permite, por exemplo, preparou num dia, deu uma relaxada para dar continuidade no outro dia, você vai estar segura de si. E se o assunto é um tema que você domina, que faz parte do seu cotidiano, quando eu dei o exemplo da Iete aqui, da questão das noivas, ou das debutantes, ou das mulheres que vão ser madrinhas de casamento, ela sabe quais são as perguntas mais comuns. Ela sabe exatamente como responder, porque noiva, já pensou, gente? Será que esse vestido vai ficar bom? Esse decote combina comigo? Então, faça uma narrativa, construa os seus bullet points em cima daquele assunto que você ama falar. Pensou, preparou, escreveu, dorme um dia e deixa para gravar no dia seguinte e depois me conta se não funciona muito melhor. E para de ficar com o olhar no futuro. Você nem fez o vídeo, você nem postou o vídeo, nem se arriscou em uma live por aqui, mas já tá pensando no que o outro vai dizer. Esse medo de exposição é um medo que está no futuro. E sabe o que ele causa em você? Ansiedade. Ansiedade. Experimenta, você que nunca gravou um vídeo, que nunca fez uns stories, apareça uma vez falando de um conteúdo que você domina. Se ainda é difícil encarar a câmera,
Tenta usar a sua voz primeiro, talvez mostrando o seu negócio, os seus bastidores. Eu estava falando com a Iete, ela pode mostrar tudo de lindo que ela tem lá, explicar de que material é feito, contar como é que o atendimento é, como é que ela consegue realizar esse sonho das mulheres que querem se sentir tão empoderadas nesse momento tão emocional. Experimenta para você ver. Eu tenho certeza que é possível que alguns haters apareçam. Eu tô aqui nesse mercado digital extremamente dedicada à presença digital por aqui, com a minha rede de televisão, assim como você tem a sua aí, porque a gente tem o IGTV para fazer isso, tem outras plataformas que a gente pode fazer a mesma forma, e eu simplesmente estou dedicada a isso há alguns anos. Eu saí da TV em 2014 e nos 21 anos em que eu estive lá na TV, eu encontrei com muitas pessoas que tinham medo de exposição. E eu não tive oportunidade de ter muito tempo. A gente tá aqui, né? Vamos ficar 1 hora conversando. De esclarecer de forma simples, clara, essa questão do funcionamento do cérebro, que às vezes nos boicota, ou dessas crenças limitantes que foram instauradas na gente, ou do tanto que a gente foi tolhido na nossa infância e aí acabou preso e impactado por isso, e aí não vai pra frente, não tem sucesso, não consegue produzir. Críticas vão existir? Vão, gente, porque nem Jesus Cristo, nem os grandes líderes da humanidade conseguiram agradar todo mundo. Então é fato que vai ter gente que não vai gostar do jeito que você fala, que talvez não vai gostar do jeito que você se veste, ou que talvez não vai gostar da sua voz, e daí? Mas pensa em quantas são as outras pessoas que vão se favorecer quando você compartilhar isso aí que é seu, único, desse seu jeito. Aí tem gente que vem com uma outra desculpa, né? Que eu falo que a gente vai criando artifícios para não atingir o sucesso que tá aí batendo na nossa porta, mas a gente fica se escondendo atrás de desculpas. Aí às vezes você pensa assim, mas já tem tanta gente falando sobre esse meu assunto, vai valer a pena eu me dedicar a falar sobre isso? Vai, sabe por quê? Porque as pessoas costumam se identificar umas com as outras. Rola um sentimentozinho, uma palavrinha que eu amo, que é sinergia. Eu sei que a Iete já aparece já algumas lives por aqui. Certamente ela viu alguma coisa em mim que chamou a atenção dela e ela ficou interessada e voltou e tá aqui presente. Da mesma forma, tem seguidor que chega e fica por aqui alguns dias e depois vai embora e tá tudo bem. E tá tudo bem. Então a gente precisa entender que não somos pessoas que seremos unanimidade, até porque, como diz o ditado, a unanimidade é burra. A gente tem que ter pessoas que pensam diferente da gente e saber lidar com cada uma dessas pessoas. Então, voltando à explicação do cérebro, do mesmo jeito que a gente tem esse cérebro reptiliano que fica aí lutando para que a gente sobreviva e aí vai mandando mensagem pra gente de não faz isso não faz isso não, porque você pode sofrer uma séria consequência. Tem gente que vai, nossa, se me der um branco, como é que eu vou fazer? E se eu desmaiar? Olha, gente, é fato. Ninguém desmaia pelo medo de exposição. São alguns segundos que você tem uma descarga forte de adrenalina e que aí você precisa saber direcionar, governar isso. E depois, gente, você vai se soltando. A naturalidade vai fluindo, desde que você se permita. Errar, às vezes, vai acontecer e olhar para esse erro como uma oportunidade de evoluir, de aprimorar, de entender aonde você pode ser um pouquinho melhor. Aí pensando na outro pedaço do nosso cérebro, que é o nosso cérebro límbico, que está ligado às emoções, então é preciso fazer uma investigação. Por que tanto medo de exposição? O que verdadeiramente te faz ter esse sentimento? Aonde você está fazendo essas inter-relações que te fazem, ao invés de ter uma compreensão de que esse é um desafio, olhar para isso como algo impossível ou inalcançável. É um diálogo interno com você mesmo. Quando vier a dúvida, ou o medo da crítica, ou do que vão dizer, ou de como vão me julgar, será que vão começar a dizer que agora a Kátia virou uma blogueira? Ou que a Cláudia agora é blogueirinha só porque ela começou a gravar vídeos? Talvez sim. Talvez algumas pessoas digam,
Só que você é quem escolhe se vai dar poder para essa crítica que te limita ou se você vai entender isso como um feedback que pode ser visto de maneira positiva para que você possa aprimorar e construir uma narrativa ou um storytelling, né? Um jeito de contar a história de forma mais natural e entendendo qual que é o seu jeitinho. Tá travado aí, gente? A Yes tá falando pra mim que travou. Eu não sei se é só o dela ou se a minha internet tá ruim. Pra mim aqui tá normal. Então, gente, pensou, né, na questão da emoção? Então, tenta fazer uma investigação. Eu até acho que nem vale muito a pena você tentar ficar buscando a origem do trauma. Ou o que foi que aconteceu na minha infância que me fez paralisar. Sabe por quê? Porque isso não vai permitir você melhorar. Mas sabe o que você pode fazer? Tem até um vídeo por aqui, muito legal, do GTV, que eu fiz com o Wellington, que é um coach sensacional, hipnoterapeuta, e ele deu uma dica sensacional. Você precisa fazer no seu mental, é você que manda na sua mente. Não é a sua mente que manda em você. Então, quer se livrar mesmo desse medo de exposição? Dê um comando para sua mente. Construa aqui no seu cérebro qual é o resultado que você espera do seu vídeo ou da sua live. Tenta imaginar. Sabe a história da visualização criativa? Vai imaginando. Não, eu vou entrar, eu vou cumprimentar as pessoas, eu vou sugerir que elas... Clica nesse coraçãozinho aí, gente. Diga pro Instagram que eu sou relevante. Clica no aviãozinho, convida mais algum amigo que também tem medo de exposição. Vou fazer chamadas para ação. Vou me relacionar. Alguém tem mais dúvida aí? Me conta aqui. O que é esse seu medo de exposição? O que te paralisa? Oi, Ana. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Por que esse medo de exposição vai te impedir de alcançar o que é seu por direito? Porque nós somos seres abundantes e prósperos. Tudo que nos limita é criação da nossa mente. Que tá aí... Como dizem, a mente mente. Então não deixa a sua mente mentir para você não, tá bom? No cérebro reptiliano, qual vai ser a conduta para se livrar do medo de exposição? Você vai dizer para ele, quem manda aqui sou eu. E nada de mal vai acontecer, meu corpo tá funcionando. Essa adrenalina que tá gerando aqui vai me fazer ficar mais viva e eu vou simplesmente estar mais preparada para tudo que há de vir por aqui. Quem é que tá chegando aí, por favor? Tá escuro, põe uma luz. Peraí que eu tô achando que eu que entrei no vídeo da Maria aqui. Entrou e tá no escuro total. E com o seu pai. Pois é, mas se eu pudesse ver vocês, ia ser bom. Ai, meu Deus. Peraí, Paulinho. Vocês estão no escuro? Deixa eu ver que é bom que eu mato saudade. Peraí. Dando continuidade. Ah, isso, dona Cláudia. Ei, papito! Joia? Já tô aqui falando do medo de exposição, que o povo fica com medo de exposição, deixa a mente mentir pra eles, que vão passar mal, que vão desmaiar, ou qualquer outra coisa. E nada disso acontece, né, pai? Verdade. E aí, tudo bom? Tudo jóia com vocês. Amor. Tudo jóia, tudo tranquilo. Beijos. Beijo. Vou continuar assistindo Tchau. aqui. Beijo. Por favor, beijo. Tchau. Tchau. Então, gente, vamos lá dando sequência. É isso mesmo, Felipe. Medo todos nós temos. O importante é não deixar eles nos dominar. É exatamente isso. A gente precisa ter uma atitude positiva. Então, entendeu, né? Para o reptiliano você vai dizer, aqui não vai acontecer nada não. Eu não vou morrer, eu não tô correndo risco de vida, eu não preciso fugir e nem lutar. Ponto. Deu o comando, né? Para o reptiliano. Já deu, né? Para você dar o comando para o cérebro límbico, que está ligado às suas emoções, aos seus sentimentos, que certamente pode ter algum trauma, que é por isso que você está aí paralisado, na inércia e não consegue agir. O que você vai dizer para essa parte do seu cérebro? Você vai dizer para ela que o seu sentimento é você que comanda.
Porque pensamento, palavra e ação tem que estar no mesmo sentido. Quando o que eu penso e o que eu falo é que vai gerar esse tipo de sentimento. Então eu vou pensar que eu sou foda, que eu consigo falar com naturalidade, que o meu vídeo vai ficar incrível, porque eu preciso ajudar outras pessoas e porque eu tenho talento para isso. Combinado? Segundo comando. O terceiro é a parte racional. E aí é a parte que vai te favorecer. Você vai conversar com o seu neocórtex de forma muito natural e deixar claro lá para ele o que você quer que aconteça. Porque se somos nós que comandamos a nossa mente, se a gente está vivendo o medo da exposição, ao invés de nos expor por aqui e colher tudo de natural, de abundante que está aí disponível, de se posicionar por aqui e ter presença digital para chegar a lugares que a gente sequer imaginou. Gente, eu tenho clientes no país inteiro e até fora do país. Hoje eu tive uma cliente da Itália. E se você pensa que isso não pode acontecer também no seu negócio, é mais uma crença que está te limitando. Busca um ponto de expansão nisso aí. Porque quando você pega a sua voz e amplifica o alcance dessa voz, e eu já disse, vou repetir por aqui, um vídeo tem 6.000 vezes mais chances de ser compartilhado do que qualquer outro tipo de conteúdo. Agora, então, a gente vivendo esse momento de crise, de isolamento, o que está crescendo, gente, é o online. E qual é o negócio ou qual é a carreira que não pode se beneficiar do online? Que não pode se beneficiar de uma construção muito bem feita, de uma comunicação que deixa claro quem você é e a quem você pode servir, porque você diz qual é o problema que você resolve. Então, pensa sempre assim nas dores ou nos sonhos dos seus clientes. Esse é o norte primordial. É a sequência que eu já ensinei por aqui. Problema, benefício, solução. Então, na hora que você for estabelecer os seus bullet points, é claro que chamou muita atenção de vocês quando eu disse que essa live era sobre medo de exposição, porque muitos de vocês sofrem dessa dor. Ou se não conhece alguém que sofre. Ou já sofreu e agora está aprendendo a lidar com ela. Porque eu tenho certeza que ninguém que vai sair dessa live aqui não encontrou uma técnica, uma dica, uma estratégia para eliminar esse medo de vez. Então, é nossa responsabilidade. Quando a gente começa a ser mais autorresponsável, as coisas ficam muito mais leves. Porque você entende que tudo o que te limita pode ser usado para te expandir. Se o medo da exposição me limita, e essa é uma adrenalina que joga no meu corpo, e essa adrenalina pode me servir de combustível para eu agir, de quem é a responsabilidade para pegar esse medo e ficar paralisado, ou para pegar esse medo e fazer dentro de combustível e voar, crescer, ir além de qualquer tipo de limite? Porque a internet faz isso pra gente. Permite que a gente vá além de qualquer tipo de barreiras geográficas. Gente, se a medicina pode ser executada à distância, qual é a prestação de serviço que não pode se favorecer de uma comunicação bem estabelecida? Alguém arrisca me dizer aqui que tem um negócio e que tudo que eu estou falando aqui não serve para ele, porque ainda esse negócio de marketing de conteúdo, de presença digital, não vai garantir resultado, não. Porque na minha área é impossível. Eu não consigo imaginar como eu vou gravar um vídeo ou como eu vou construir uma narrativa para me relacionar uma live com um cliente. Alguém aqui, de alguma área, vai me dizer que considera que é impossível se livrar desse medo da exposição ou que acha que não pode se favorecer da internet para crescer de forma exponencial? Duvido muito que alguém dê essa resposta por aqui. Mas se tiver, eu tô aqui disposta a entrar num debate com você que não acredita que o marketing de conteúdo, esse de geração de valor, de construção de relacionamento de qualidade e que dá visibilidade a quem você é e expande o poder da sua mensagem para que você possa alcançar situações inusitadas e ganhar muito dinheiro com a sua comunicação,
de forma magnética para atrair os clientes certos, que não discutem preço com você e que compram o seu produto pelo posicionamento que você construiu. Oi, Denise, boa noite. Alguém por aqui arrisca me dizer que não vê um jeito de utilizar essa ferramenta para crescer o próprio negócio ou para alavancar a própria carreira? Vou tomar uma água enquanto vocês me ajudam aí. Alguém se arrisca a falar de uma profissão ou de um negócio que não pode se favorecer da internet? De todos esses benefícios que eu disse até aqui, que ainda continua com medo de exposição? Ou qual é o motivo que você tem medo de se expor? Tá pensando no julgamento? Vai ser chamado de blogueirinho? Ou o seu concorrente vai te ver? E aí, o que será que vão dizer? Qual é a trava que te impede? Alguém me ajuda para eu ser mais assertiva com vocês? Oi, Loura, eu não te cumprimentei. O Felipe tá falando dos medos aqui. Alguém? É isso, né, Marcela? Eu também acredito que todos podem se favorecer. Aliás, só não vai se favorecer de todo esse benefício que é a construção de uma presença digital quem não construir presença por aqui, quem não aparecer. Porque, como eu estava dizendo, se até médico pode atender à distância, imagina quantas situações talvez você nem enxergou e está aí reclamando desse momento de Covid, de estar em home office, de estar impedido de se relacionar e fazer uma panfletagem ou uma propaganda comercial, ao invés de gerar valor. Porque quando a gente gera valor, a gente se torna inesquecível na mente do nosso cliente. Quanto mais você é capaz de resolver problemas, de ser alguém que mostra caminhos, que dá exemplo de técnica, de estratégia, capaz de gerar transformação, mais você fortalece a sua autoridade. Então tem que se posicionar. E como é que você se posiciona? Aparecendo por aqui. Derrubando esse medinho que te mantém paralisado e que te impede de ter todos os resultados que você pode ter, que são seus por direito. Aí você escolhe ficar escorado nesse medinho de exposição aí, continuar fazendo a mesma coisa que na verdade é não fazendo nada porque tá com medo, ou você aprende uma técnica, um método que seja comprovado e validado para você executar um passo a passo e conseguir colher resultado. A gente tem sempre uma escolha. E quando eu digo de autorresponsabilidade, quem é autorresponsável, quando faz uma escolha, sabe que ao escolher uma coisa, está abrindo mão de outra. Então, quando eu escolho justificar que eu não apareço por aqui, que eu não produzo conteúdo porque eu tenho medo da exposição, eu estou assumindo a responsabilidade de perder espaço, de deixar de ser uma autoridade no lugar de um outro até mais jovem, às vezes menos experiente, mas mais corajoso, que se dispõe a estar aqui servindo uma comunidade. E eu não prometo resultado rápido, porque isso não é tranquilo, simples e fez um vídeo hoje e amanhã virou sucesso. Pode acontecer? Pode. Tem alguns vídeos que se tornam virais. Mas aqui é um trabalho, como eu digo, de jardineiro. Você precisa pensar no seu posicionamento por aqui, no tipo de conteúdo que você produz, como um jardim. Então tem que pôr uma florzinha coloridinha, tem que plantar muitos brotos. Depois você vai precisar nutrir essa terra, colocar um pouco de fertilizante, aguar para que essa semente cresça, dê frutos e esses frutos, o que acontece? Quais são os frutos do marketing digital? São seus casos de sucesso. Como a doutora Bárbara, que entrou e disse, eu não tirava nem selfie depois do curso da Maria, eu me destravei, hoje eu gravo vídeos e faço lives. Ou como a doutora Mônica, por exemplo, que já deu vários relatos por aqui, que ela não conseguia nem pensar em gravar vídeos, que suava frio só de imaginar,
que quando gravava depois ficava longe do celular porque não gostava do resultado. Hoje está voando, construindo uma realidade maravilhosa. Então, dores, dificuldades, crenças que nos limitam, todos nós temos, de alguma forma, alguns medinhos. Só que a gente é que escolhe, como eu disse, nós é que damos comando para nossa mente. Para isso tem meditação, tem visualização criativa, tem oração, tem o que você quiser. Mas o que existem são várias técnicas para que você assuma a responsabilidade pelos seus resultados. Você até pode continuar com medo de exposição, mas depois não vem reclamar do resultado que não está chegando. Ou não vem dizer que a gente está no meio de uma crise e que você não consegue mais ter contato com o seu cliente. Oi, Gabriel, boa noite. Rosio, Renato, Rita, Andréia, Fátima. Sejam todos bem-vindos. E Leide, podem fazer as perguntas que quiserem. O que ainda faz você viver a realidade do medo da exposição, ao invés de viver a expansão que vai trazer para você abundância, prosperidade? Mais do que isso, vai trazer para você clientes que não discutem o seu preço. Ou mais do que isso, como a doutora Franciane contou, clientes tão bem informados que a consulta dela se tornou otimizada e hoje ela tem tempo de sobra para, além de resolver aquela dor imediata, fazer oferta de procedimentos e de atendimentos que o cliente sequer sabia que existiam. Mas como ela hoje tem presença digital e ela tira várias dúvidas com o conteúdo por aqui, o cliente que chega até o consultório dela está muito mais bem informado. E cliente informado é cliente comprador. Gente, para vender qualquer coisa que seja, e não vem você achar que você não vende, que só de estar no mundo, ter uma carreira, uma profissão, você precisa, no mínimo, se não vende um produto, se vender. Se vender como um profissional de sucesso, se vender como alguém que resolve problemas, se vender como alguém que é capaz de ser aquele solucionador que o seu cliente precisa. E quando você faz isso, você consegue conversar com esses 3 pontos do cérebro do seu cliente, que às vezes está inseguro, porque a gente, quando está inseguro, a gente não decide, a gente não compra. Porque do mesmo jeito que eu disse para vocês dos 3 setores aí do cérebro, das 3 partes, para você aprender a lidar com elas, para você deixar transparecer quem você é, o seu melhor e se livrar desse medinho, você precisa pensar também na mente do seu cliente. O que ele precisa para ele tomar uma decisão por você, para ele passar o cartão e comprar um produto, ou para ele te ligar e fechar um contrato com você como advogado, ou seja qual for a sua profissão, ou a IET ter a chance de uma noiva escolher o trabalho dela e não de outra pessoa que também oferta o mesmo tipo de serviço. Como é que você vai se diferenciar nesse mundo onde a gente vive a era da experiência se você não comunica? Porque quando eu venho até aqui e comunico e falo com vocês e estou gesticulando, tem uma discussão, tem uma postura, vocês estão me conhecendo melhor. Então, há chances de que vocês possam, num futuro longo ou próximo, entender que eu sou alguém que vou proporcionar um certo conforto para você, ou vocês vão se sentir mais seguros em tomar uma decisão, se vão fazer parte de um treinamento, ou se vão entrar para o meu programa de mentoria, ou se vão me contratar para uma palestra, ou qualquer coisa que seja. É preciso confiança. A gente precisa estar certo da decisão que a gente vai tomar. E a gente se torna muito mais confiável quando a gente faz esse olho no olho. Eu tenho certeza que tem gente que já participa de várias lives aqui comigo, ou já assistiu vários vídeos, ou já baixou um e-book de um roteiro e já conseguiu gravar uma sequência de stories e já está colhendo resultados com isso. Porque se sentiram confortáveis, seguras e, de alguma forma, eu consegui fazer com que eles tivessem uma sensação de prazer por toda a informação que colheu aqui e que pôde gerar algum tipo de resultado. Outro dia, a doutora Rita me mandou um direct dizendo que a publicação dela que mais teve visualização foi um vídeo que ela se encorajou a fazer depois de uma conversa que ela teve
em mensagem de direct comigo. E que mais do que isso, agora ela já está fazendo lives, não só conteúdos gravados. E você que está aí me assistindo e que veio pelo tema do medo da exposição, também pode. Desde que você faça a escolha certa. Porque enquanto você ficar se escondendo atrás dessa desculpa de que é difícil ou de que eu não consigo, olha só que tipo de comando você está dando para o seu cérebro. É difícil, eu não consigo, eu não posso. Muda esse verbo, eu posso tudo o que eu quiser. E quem dá o comando para minha mente sou eu. E o comando que eu estou dando para minha mente agora, nesse momento, é de que eu sou capaz de mostrar na frente da câmera quem eu sou, qual o talento que eu tenho, qual é o meu diferencial e por que o meu cliente deve escolher a mim e não o meu concorrente. Agora, se você fica atrás desse medo da exposição, com 1 milhão de justificativas, seja quais forem elas. Eu recebi também um comentário da Fernanda Arquiteta, que certamente vai estar assistindo essa reprise. Ela me disse, às vezes eu fico assim com medo de exposição e com uma preguicinha também de me maquiar e de me sentir bem preparada. Gente, esse Instagram, além de todas as funcionalidades, ele ainda maqueia você para você. Tem vários filtros aí que você pode escolher para se sentir mais confortável. E ela própria já disse sobre isso nos comentários. Agora, uma coisa é certa. Não dá também para ficar aparecendo por aqui de qualquer jeito. É preciso estar atento à nossa imagem, sim. Eu preciso estar sempre linda? Não, porque essa não é uma realidade. Mas quando você se prepara, né? E a mulherada gosta de se maquiar, de cuidar do cabelo. Eu tenho muita sorte, gente, porque esse meu cabelo lavou, tá novo, natural. A maquiagem, vamos lá, eu adoro fazer isso com vocês. Aí, tá bom? A make é simples. Mas olha que ganho que eu tenho aqui. Olha isso. Não virei uma super poderosa? E você também pode virar uma super poderosa. Agora, vai continuar com medo ou vai agir? A escolha é sua, sua. Eu tô aqui para te ajudar. Da forma com que eu já fiz com muita gente. É só você me dizer qual é o ritmo que você quer andar, tá? A gente tem mais alguns minutinhos. Se alguém quiser fazer pergunta para mim, ainda dá tempo, mas eu vou aproveitar essa oportunidade para explicar, porque essa foi uma demanda também na caixinha de perguntas, quais são as formas de trabalhar comigo, com a Maria. Você que sofre com medo de exposição, de julgamento, ou que fica pensando que vão te chamar de blogueiro, ou fica com o olhar no concorrente, não consegue sair do lugar, tem algumas formas que eu posso te ajudar. A primeira delas é o meu programa de mentoria, que é um programa extremamente exclusivo, onde eu vou ficar 4 semanas de forma intensa com você, olhando junto para o seu negócio ou para a sua carreira e te dizendo como você constrói uma linha editorial, como que você tem um calendário editorial para ter constância, como que você consegue se tornar relevante para a sua audiência, como que você pode se posicionar para atrair cada vez mais clientes, para aumentar o alcance da sua mensagem, para você construir uma vida abundante e próspera, assim como eu tenho feito no meu negócio, atendendo cliente na Itália, atendo cliente no Pará, atendo cliente em Curitiba, no Rio. Tem gente de tudo quanto é lugar desse país e agora até do exterior. Tem gente me seguindo e aprendendo comigo. A Fernanda é alguém também, uma arquiteta que também nem está no Brasil, mas que se beneficia muito do meu conteúdo. A internet está aí para isso. O que você precisa é um passo a passo que te ajude, uma metodologia que deixe claro como que você vai fazer isso. E é óbvio que quando você tem alguém para pegar na sua mão, alguém que tem experiência, alguém que já viveu, que já transformou a própria vida e que já ajudou a transformar a vida de outras pessoas, você abre milhões de oportunidades de voar. Então, se você quiser voar comigo, não perde mais tempo, não. Vai lá no link da minha descrição. Preencha o questionário de aplicação. Se você for médico, você vai clicar no link Master Médicos. Se você não for médico, profissional liberal, empresário, empreendedor, vende produto ou vende serviço, clica lá. Mentoria Vídeos que Vendem.
E vai, gente, preencha esse questionário, que eu vou entender o que que você precisa e vou saber também se a sua expectativa e a minha expectativa estão alinhadas. Porque eu quero cases de sucesso. Então, se você não está verdadeiramente 100% comprometido, não perca seu tempo e nem me faça perder o meu. Porque hoje tem dois ativos valiosos: o tempo e a atenção. Se você está comigo até agora, de alguma forma, eu mexi com você aí. Eu disse alguma coisa que te ligou um alerta e que vai te fazer se libertar de uma vez por todas desse medo de exposição. Você vai tirar isso de vez da sua mente. Eu tenho certeza. E não precisa de muito. Nos primeiros 15 minutos de conversa, você dentro do meu programa de mentoria, esse problema de comunicação travada a gente resolve. E mais do que isso, eu vou te ajudar. Como é que você consegue montar uma estratégia, um calendário editorial, para você nunca mais pensar sobre o que você vai falar amanhã. Também faz parte desse programa de mentoria. E aí tem uma outra possibilidade. Porque tem gente que gosta de estudar sozinho, de determinar o próprio ritmo. E às vezes fica na pressão das 4 semanas e isso pode ser um pouco assustador. Então a gente tem um grupo, né? A gente tem um grupo de mentoria, onde as pessoas estão em níveis parecidos, algumas um pouco mais avançadas e que compartilham o que estão vivendo e que servem de exemplos, além de me ter como a sua líder que te inspira pelo exemplo, você vai ter várias outras pessoas que também comungam do mesmo pensamento que você para dividir o que sabem, o que aprenderam, as experiências que tiveram e proporcionarem a você exemplos do que é possível se fazer. Outra forma no seu ritmo, aí você só vai precisar ter a sua internet. Pode ser do seu celular, pode ser do seu computador, do seu tablet, no seu ritmo, 4 módulos, 5 passos para você entender que só com paz, amor, verdade, não violência e retidão, que são os valores humanos, são os meus princípios que me movem. E quando você pensa em estudo, empenho, entusiasmo, empoderamento, você consegue atingir eficiência. Esse é o método, o treinamento online, vídeos que vendem. Com ele, você vai sozinho no seu ritmo, assiste as suas aulas, coloque em prática. Lá você vai encontrar 7 modelos de roteiro. E olha só que presente. Se você clicar lá no link da minha descrição, treinamento online, você já passa seu cartão, já compra agora, à vista ou parcela, se você quiser. Isso é com o Hotmart. Você decide lá o que é melhor para você, o que é mais vantajoso e já recebe hoje mesmo o acesso. Olha só. Você já pode hoje mesmo começar a assistir as suas aulas e fazer exatamente como a Bárbara fez. No dia que ela comprou o curso, ela já gravou uma selfie, uma sequência de stories. Então, desculpas sempre vão existir. Agora, existem pessoas que são autorresponsáveis e que fazem o que precisa ser feito e que colhem muitos resultados a partir da decisão que tomam. Tá na sua mão agora escolher qual é o caminho que você quer. Se você quer voar, ó, fazer um foguetinho aí, 4 semanas intensas de atendimento exclusivo, acessa o meu WhatsApp, a gente vai junto, ó, pega na sua mão e a gente vai caminhando junto, construindo essa sua trajetória para você ter presença digital aqui. Se você quer fazer no seu ritmo, é só ir lá no link da minha descrição, compra o treinamento online e uma coisa não inviabiliza a outra. Porque, inclusive, os meus mentorados são obrigados a assistirem ao treinamento, porque o treinamento é um acelerador. E aí depois a gente vem com a mentoria para fazer uma turbina. Então, se você está na dúvida se quer a mentoria ou o treinamento, pode ir lá adquirir o treinamento, começa a assistir as aulas, começa a gravar seus vídeos. E aí, se quiser algo exponencial nesse seu crescimento da sua carreira, acelerar o seu processo de aprendizado, vem para esse grupo de mentoria que eu vou ficar muito feliz de te receber. A gente tem mais 3 minutos. Dr. Dalton, Dayana, Lud, quanto tempo? Simone? Vocês têm pergunta para me fazer sobre esse medo de exposição? Ou tem alguma dúvida sobre essa história que eu expliquei para vocês, dessa possibilidade de trabalhar comigo? Podem fazer suas perguntas aqui, que a gente ainda tem uns minutinhos. Vou dar uma última dica, enquanto vocês vão pensando nas perguntas que vocês querem fazer para mim, sobre como você pode lidar com esse medo de exposição.
Você pode fazer exatamente como os foguetes da NASA na hora de gravar. Maria, o que que um foguete da NASA tem a ver com medo de exposição? Do que você está falando? Surtou, mulher? Não, surtei não. Sabe quando a NASA vai fazer o levantamento de um foguete, que ela faz aquela contagem regressiva? 10, 9, 8, 7. Você pode utilizar essa técnica, é uma técnica que se chama regra dos 5 segundos. Você vai preparar o seu roteiro, tá bom? Na forma de bullet points, para você não ficar pegado e não sofrer com branco. E você vai se preparar, se maqueia se for mulher, se for homem, veste aquela roupa que te faz sentir empoderado. Coloca a câmera num tripé, se você tiver. Se não tiver tripé, dá para pôr até numa escada com alguns livros. Falta de equipamento não é desculpa, mas é muito importante, se você for gravar um vídeo que não é para os stories, que você tenha uma certa estabilidade, porque quando a gente fica chacoalhando demais a imagem, a gente sabe que o áudio é muito mais relevante do que o vídeo, né? A gente sabe que se o áudio estiver bom, ainda que a imagem não seja perfeita, e o conteúdo for interessante, útil e relevante, a pessoa vai continuar com você. Então, preparou tudo, já está com o seu roteiro pronto. Você vai ligar a câmera do seu celular e vai contar de 5 para 1 ao invés de 1 para 5. E na hora que você chegar no 1, você vai respirar, faz um carão de bonita, porque você vai precisar de um carão de bonita para pôr na capa do seu vídeo depois. Então, recomendo que você dê um sorriso bem lindo antes de começar. Faça a contagem ou verbal ou mental. 5, 4, 3, 2, 1 e começa. Tá bom? Começa. Porque o que não pode é ficar parado, não é verdade? Então, essa é uma das técnicas que eu ensino, que fazem parte do método, que é a regra dos 5 segundos. Tem algo muito mais profundo, é óbvio, e que eu não teria tempo suficiente para dividir com vocês por aqui. E só entendendo, aprofundando no seu negócio, eu tenho a chance de ser extremamente assertiva com você. Então, vou te dar uma sugestão. Para de ficar procrastinando. Tome uma decisão que vai te favorecer e que vai te levar de encontro à vida que você sonha. Mas não fica deixando para depois, não, porque o depois nunca chega, tá? E enquanto você fica no depois, o seu concorrente está fazendo. Eu tenho certeza, está plantando, está nutrindo e está colhendo. Então, o quanto antes você começar a plantar, a construir uma base sólida, a gerar valor, ter relacionamento de qualidade e conseguir visibilidade para o que você faz, mais livre e mais independente financeiramente você vai ser. E eu não tô falando de papinho, não. Eu tô falando de resultado palpável que vários dos meus clientes alcançaram. Inclusive a Lívia, da minha mentoria, farmacêutica, que tá aí para provar para todo mundo que mesmo com pandemia, ela continua tendo sucesso no negócio dela. Então, gente, vamos deixar essas desculpas para lá. Vamos dar o comando certo para o nosso cérebro. Se você só chegou agora, esse vídeo vai ficar disponível no IGTV e você precisa assistir para entender tudo isso que eu expliquei aqui de comandar o seu cérebro tripartite. Tá bom, meus amores? Gratidão do fundo do meu coração a todos vocês que estiveram por aqui. Sejam sempre bem-vindos. Toda segunda tem esse bate-papo incrível. E se você deixar a sua pergunta por aqui para mim, eu posso muito bem te responder na próxima. Então, não fique intimidado, tá bom? A Lívia acabou de dizer aqui, ó, nos últimos minutinhos. Verdade, clientes fiéis e vamos aproveitando as oportunidades. Então, se você também quer colher muitos benefícios de ter presença digital, para de desculpa e faça o que precisa ser feito. Vem comigo para a comunidade das pessoas que estão felizes, prósperas e abundantes produzindo vídeos que vendem. Beijo, beijo, meus amores. Tchau.